essa nossa web palestra, que tem como título Atenção em Saúde da Pessoa Idosa, a assistência na prevenção de quedas e os cuidados em saúde mental dessa população. Essa é uma atividade promovida pela Gerência de Ações Estratégicas da Diretoria de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde. E nós escolhemos essa data hoje se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, né? E nós vamos aproveitar essa oportunidade para discutir com os profissionais de saúde, profissionais da educação que aqui estão, essas boas práticas desenvolvidas na atenção básica de saúde da Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina, e os dispositivos e as abordagens no cuidado em saúde mental voltada para essa população, né? Bom, então é uma oportunidade da gente refletir, para a gente aprimorar as nossas práticas no cuidado das pessoas na terceira idade. Eu gostaria de apresentar a vocês a primeira palestrante, a enfermeira Isabel Carina Silva Carvalho Costa Nunes. Ela é enfermeira, gerente da saúde mental da Fundação Municipal de Saúde, especialista em saúde coletiva e saúde da família, especialista ainda em saúde mental e enfermagem do trabalho. A nossa segunda convidada é a enfermeira Nancy Ney Leite de Araújo Loyola Batista. Ela é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, docente do Centro Universitário Santo Agostinho, tutora da Estratégia Nacional para a Educação em Saúde para o Autocuidado em Diabetes mellitus, pela Universidade de Santa Catarina, é terapeuta comunitária, atuando como enfermeira da Estratégia Saúde da Família, da Fundação Municipal de Saúde aqui de Teresina, e atua na Unidade Básica de Saúde do bairro Poti Velho. Eu sou Ana Maria da Silva Oliveira, sou assistente social aqui da Gerência de Ações Estratégicas da Fundação Municipal de Saúde, da Diretoria de Atenção Básica, né? Então, eu convido a enfermeira Isabel Carine para dar início à sua apresentação. Bom dia a todos. Como a Ana Maria já me apresentou, estou gerente de saúde mental, também sou enfermeira do CAPS Norte. E eu queria que você colocasse a apresentação para a gente dar início à nossa atividade. Pronto, ficou melhor, eu passo aqui. Pronto, gente, aqui pelo computador ficou bem melhor. Então, assim, retornando. Segundo o autor Salgado, o envelhecimento ele é um processo multidimensional que resulta da interação de fatores biológicos, psicoemocionais e socioculturais, executando a razão biológica que tem um caráter processual e universal. Os demais fatores são composições individuais e sociais, resultantes de visões e oportunidades que cada sociedade vai atribuir aos seus idosos. Esse é o primeiro conceito, né? O envelhecimento também pode ser consequência da nossa sociedade, que além de fatores biológicos, cronológicos e psicológicos, o meio e as condições em que se vive influenciam no processo de envelhecimento. O que ele aborda aqui, gente? O que é importante a gente saber, né? Que o idoso, dependendo do seu ambiente que ele está inserido, ele pode interferir, sim, nesse processo de envelhecimento de uma forma mais saudável ou de uma forma mais prejudicial. Assim, o processo de envelhecimento, ele é influenciado pela sociedade, bem como também pelo indivíduo. Isso foi o primeiro conceito, agora a gente vai falar no segundo. O segundo conceito é do autor Duarte. Ele conceitua como envelhecimento, eu acredito que esse conceito seja um dos mais utilizados. O envelhecimento ele é um processo natural de todo ser humano e apresenta as seguintes características. Ele é universal, ele é natural, não depende da vontade do indivíduo. Todo ser nasce, como a gente sabe disso, né? Nasce, cresce, envelhece e morre. É irreversível, apesar de todo o avanço da medicina. Nada impede que esse fenômeno aconteça, nem mesmo faz com que ele seja revertido. Então, esse é um conceito bem completo. Falando agora um pouco das considerações iniciais, né? Porque nós vamos abordar um pouco da saúde mental do idoso.
A terceira idade, gente, ela é um período de muitas mudanças na vida das pessoas. Aprender a lidar com essas mudanças é fundamental para que esse período flua de uma maneira mais natural e não prejudique essas relações interpessoais do idoso. A saúde mental do idoso é um tema que vem sendo bastante abordado, visto que a população está envelhecendo. A gente sabe, né, que em 2025 vai haver um aumento assim, vertiginoso da população idosa, tanto no Brasil como no mundo. Então, a saúde mental do idoso ela deve realmente ser abordada. E também deve se levar em consideração a vulnerabilidade desse grupo devido aos transtornos psicológicos que são causados pelas alterações que nós chamamos de alterações tanto biológicas como sociais. E com o avanço da idade, a gente sabe que o envelhecimento ele pode gerar alguns transtornos mentais, não só transtornos mentais também, mas algumas doenças neurológicas, alguns transtornos cognitivos e também os quadros demenciais, né? Que a demência ela entra como um transtorno mental também. É um transtorno mental mais relacionado ao comportamento. Quadros demenciais, transtorno de ansiedade, de humor, especialmente a gente sabe que é muito comum o idoso hoje apresentar quadros depressivos, e déficit cognitivo são muito frequentes nessa faixa etária. E para que eles não se agravem, é importante que se conheçam os sinais e os sintomas e buscando principalmente um diagnóstico de forma precoce. Os transtornos mentais, gente, ele atinge cerca de 29,7% dos idosos e a maior prevalência é em mulheres e idosos com 80 anos ou mais. Fatores de risco, né? Os fatores de risco, que existem algumas características que são bastante relevantes para a questão do transtorno mental. Quais são esses fatores de risco? Eu acredito que a grande maioria já tenha visto algum caso de idoso que apresentou esses fatores de risco. Primeiro é a perda das funções sociais, que é muito comum por conta, né, realmente do envelhecimento, as pessoas diminuem também o contato com outras pessoas, principalmente por conta da aposentadoria. Eles têm que se afastar do seu trabalho, e a gente sabe que no trabalho ele possui um leque de amizades, que isso muitas vezes influencia de forma positiva. A perda da autonomia, principalmente financeira, motora, que muitas vezes a gente é acostumado, o idoso a cuidar dos seus filhos, e nessa fase da idade ele vai ter que vai ser o oposto, né? Realmente o filho vai cuidar do pai. Isso aí causa também um sofrimento psíquico muito grande. Morte de familiares ou colegas próximos, principalmente morte do cônjuge, que é muito comum acontecer. O comprometimento da saúde, ele já não tem mais aquela saúde que ele tinha quando era mais novo. O isolamento social, os problemas financeiros também que vem associado, e a diminuição das capacidades cognitivas, que infelizmente vem por conta realmente do envelhecimento. Então, qual seria, gente, os transtornos mentais mais comuns em idosos? Nós temos a demência, a esquizofrenia. Normalmente, a esquizofrenia ela acontece na fase adulta, já no final da adolescência para a idade adulta. Mas existem alguns idosos que já vêm com esse comprometimento desde a adolescência à idade adulta, com esquizofrenia. A demência não, a demência ela costuma aparecer mais realmente, né, que podem acontecer por outros motivos, né? Não só a demência, que existe vários tipos, a demência do Alzheimer, por exemplo, mas tem a demência as demências vasculares, a demência também pelo HIV, que pode acontecer. Existe uma série de patologias. E temos também a depressão, o transtorno bipolar, que também, normalmente, o transtorno bipolar ele acontece também na fase adulta. Já a depressão ela pode acontecer também no idoso, por conta desse isolamento social que a gente vem comentando, e chamar aqui a atenção à depressão pelo risco de suicídio, que a gente sabe que, infelizmente, no público idoso, vem aumentando consideravelmente. A ansiedade, a utilização também de álcool e outras substâncias psicoativas, até por conta que muitos já se aposentaram, ficam muito ociosos em casa e realmente passam a utilizar esse tipo de substância. E qual seria, gente, os sinais de alerta?
que é que você deve observar, quem tem idoso, ou mesmo o agente comunitário de saúde, ou a equipe de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o que é que ele deve observar que vai chamar a atenção dele no momento de uma abordagem? Primeiro, se o idoso vem apresentando um humor depressivo duradouro. Também se ele há uma perda de memória, confusão mental e desorientação. Esses sinais, gente, são condições que realmente indicam a necessidade de um acompanhamento com um profissional de saúde. Eu sempre gosto de dizer, o idoso, ele precisa realmente do acompanhamento, normalmente, né, de um geriatra, tem que ter um acompanhamento com o neurologista e o psiquiatra em determinadas situações. Por que o neurologista? Porque, às vezes, alguns quadros demenciais, eles também são causados, por exemplo, por alguns AVCs, aquele acidente transitório, né, isquêmico, transitório, que muitas vezes passa despercebido pelo próprio idoso e pela própria família. Então, às vezes, o idoso tem um AVC, não se deu conta que teve, e aí ele apresenta esse tipo de alteração comportamental. Então, é importante que ele passe por esses especialistas. O quadro também que vem acompanhado de desorientação, de confusão mental, então, por isso também é importante se fazer um diagnóstico diferencial, para definir se realmente que tipo de demência que ele está apresentando. Normalmente, assim, a gente atende os idosos no CAPS, e a gente, quando o idoso chega, sempre a gente, nós como profissionais, a gente tem sempre esse costume de dizer, o idoso, né? Normalmente não são casos que fiquem acompanhados pelo CAPS. Quando a gente vai fazer a triagem, vai fazer aquele acolhimento inicial, a gente observa que esse idoso, ele precisa de uma avaliação neurológica. Provavelmente também esse idoso está apresentando um quadro demencial. E aí, o que o CAPS normalmente atende? Ele atende pacientes com transtorno mental grave e persistente. Normalmente, os transtornos que nós atendemos é esquizofrenia, transtorno bipolar, uma depressão maior, com sintomas psicóticos. Então, são esse tipo de público que o CAPS atende. Quando acontece do idoso chegar ao CAPS, a gente faz o primeiro atendimento, faz a triagem, o acolhimento e referencia para os outros serviços. E com relação à prevenção, o que é que a gente pode fazer para que o idoso tenha um envelhecimento saudável, né? A variedade de doenças caracterizadas da terceira idade é muito extensa e cada uma delas possui propriedades bastante particulares, desde a sua sintomatologia, as causas e os possíveis gatilhos, que é como se fosse o estupim daquela crise, o que dificulta estabelecer uma única medida preventiva para todos. Contudo, o que é que nós podemos fazer para prevenir que o idoso tenha alguma complicação nessa fase? É importante, gente, hábitos de vida saudáveis, para que o envelhecimento seja bem sucedido, fazer o quê? Uma atividade física, ter contato social com a família, com os amigos. Lembrar também, ontem até teve uma live muito interessante que foi feita pelo CAPS Norte, falando da espiritualidade e do transtorno mental, que é muito importante. A gente que trabalha na saúde mental, a gente não defende um tipo específico de religião, mas a gente defende que a espiritualidade ela deva, sim, ser fortalecida, porque realmente a espiritualidade, tanto no idoso como no adulto e no adolescente, ela é, sim, um fator de proteção para o transtorno mental, desde que seja bem tratada, mas às vezes pode acontecer também dela ser um fator de risco. Então, a gente não associa ela unicamente como fator de proteção. Outros fatores de proteção: atividade física, um contato social com a família. Outra coisa que é importante também é a questão da memória, que a gente sabe que algumas demências podem afetar a memória. É importante que o idoso sempre faça atividades como leitura, caça-palavras. Isso é muito importante também para melhorar a questão cognitiva do idoso. E qual seria esse tratamento para os transtornos mentais nos idosos? Cada transtorno mental tem um tratamento específico, gente. Não adianta a gente dizer aqui, o tratamento é o mesmo para qualquer idoso, porque não é. Vai depender dos sintomas. Na saúde mental, a gente não costuma tratar só pelo diagnóstico. Não, a gente já é esquizofrênico, é bipolar, a gente costuma tratar... Não, a gente costuma tratar pelos sintomas que o paciente vem apresentando. Até porque existem alguns transtornos, eu vou até abrir um pouquinho parênteses aqui, por exemplo, o borderline, transtorno de personalidade, que ele tem sintomas que muitas vezes a medicação ela tenta
agir em determinado sintoma, mas não existe assim, uma medicação própria, assim, essa que é específica para determinado transtorno, até porque as medicações, algumas são seletivas para determinado tipo de neurotransmissor, né? Então, a gente tem que levar em consideração sempre, independente de qual seja o transtorno, os sintomas que o paciente vem apresentando. Então, assim, cada quadro demanda um tipo de tratamento específico. Como eu já havia dito, fazer uma atividade física, estimular a cognição. No idoso, além do tratamento medicamentoso, nos casos indicados, o suporte social e familiar é importantíssimo nessas situações. Aí a gente vai falar agora, Ana Maria, como é que eu estou de tempo? Ainda tem um tempo, Ana Maria? Oi, pode. Depois eu vou continuar aqui a apresentação, tá bom? Coloque um slide falando da House. Tá certo, pode continuar, Karine, vai ter mais 5 né? minutos. Tá ok. É só porque eu queria controle do tempo mesmo, viu? Então, assim, agora nós vamos falar um pouquinho da rede de atenção psicossocial do município. Nós sabemos que, por conta da pandemia, nós tivemos que realmente restringir algum tipo de serviço. Porém, nós tivemos que implantar novos serviços para atender a demanda. E aí, o que aconteceu? Durante a pandemia, foram implantados alguns serviços pela Gerência de Saúde Mental, em parceria com a Diretoria de Atenção Especializada e a Fundação Municipal de Saúde. Dentre eles, nós implantamos o Alô Saúde Teresina. O Alô Saúde é feito por atendimento psicológico daqueles psicólogos do ambulatório que, por conta da pandemia, o ambulatório não estava funcionando. Nós implantamos o Alô Saúde Teresina e nós já realizamos 1.922 atendimentos. Dentre esses 1.922 atendimentos psicológicos, 18 foram destinados ao público idoso. Então, a gente vê que o idoso já vem procurando também alguns serviços, de atendimento remoto, que foi muito importante. Nós também implantamos um teleatendimento psiquiátrico, que foi recente, implantado agora dia 15 de setembro, que é uma teleconsulta psiquiátrica em algumas UBSs, onde o médico da estratégia de saúde da família solicita um parecer do especialista, que no caso é do psiquiatra. E aí faz uma interconsulta. Também implantamos o teleatendimento ao servidor da Fundação Municipal de Saúde, com acompanhamento tanto psicológico como psiquiátrico. E aí falei do teleatendimento, hoje já está funcionando em 8 unidades básicas de saúde, na Zona Sul, Leste, Norte e Sudeste. Além disso, que todos os serviços que foram implantados durante a pandemia, nós mantemos o atendimento presencial nos 7 CAPs que nós temos. Nós temos 4 CAPs tipo 2, um CAPs 3, que funciona 24 horas, e um CAPs infantil. No início, nós mantemos o CAPs com atendimento à crise, triagens e acolhimentos, e atendemos todo o público, tanto o público ambulatorial quanto o público de CAPs, por conta que os ambulatórios não estavam funcionando. E aí nós agora estamos fazendo a nova reorganização. Os grupos tiveram que ser suspensos nos casos por conta das aglomerações, mas a gente vai voltar a fazer um retorno bem gradual para que não haja problemas, E temos também os 6 ambulatórios de saúde mental, que por conta da pandemia, eles não estavam funcionando. Mas aí já vão retornar agora, próximo mês de outubro. Nós temos também uma residência terapêutica, tipo 2, nós inclusive temos idosos na residência, que é um espaço de moradia para as pessoas que são egressas de longas internações em hospitais psiquiátricos. Temos 11 hospitais da rede municipal, um hospital psiquiátrico, o Aurelino de Abreu, que atende realmente as urgências psiquiátricas. Temos 260 equipes de saúde da família, 91 unidades básicas de saúde. O NAS a gente não tem, que foi redirecionado. Tínhamos 3 NASs. E aqui, para finalizar, e aí deixar abertas as perguntas, a gente colocou aqui uma frase, que se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém envelhece apenas por viver vários anos. Nós envelhecemos abandonando nossos ideais. Os anos podem enrugar a pele, mas desistir do entusiasmo enruga a alma. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Nós queremos agradecer a nossa colega Isabel Karine pela brilhante apresentação, nos trazendo dados do que é necessário
de fazer realmente essa interconexão da atenção especializada em saúde mental com a atenção básica, né? E o que é importante a gente estar atento nesse processo do envelhecimento, porque ninguém chega velho, né? É todo um processo. Então, todas as linhas de cuidado, desde a infância, passando pela adolescência, pela vida adulta, vai culminar realmente na pessoa idosa, chegar à fase do envelhecimento propriamente dito. Então, a gente tem que fazer todos esses cuidados, essas ações de prevenção, né, que a atenção básica dispensa. E aí, por falar em atenção básica, nós vamos agora apresentar a enfermeira Nancy Loyola, que vai nos colocar nos apresentar exemplos de boas práticas que podem ser desenvolvidas na atenção básica para o conhecimento de vocês, né? Agora vamos, a enfermeira Nancy, para a sua fala, né? O meu dado bom. Então, parabenizar a Isabel, né, pela apresentação. Anotei muita coisa aqui, porque às vezes as pessoas me ligam, me passam mensagem no WhatsApp querendo, né, saber de uma orientação em relação a esse serviço. Então, obrigada, Isabel, foi muito boa a sua apresentação, bem clara. Agradecer a Ana, né, e a equipe o convite para falar de quedas. Essa é uma luta, gente, que eu venho lutando desde 2013, né? Lá no Puti Velho, a gente tem grupo de dança, né? Oi, Ana. Na medida que você for falando, a gente pode ir colocando assim as imagens que você disponibilizou? Pode sim, né? Então, gente, assim, desde 2013, mais ou menos, 14, né? Eu vinha percebendo, lá no Puti a gente tem dança 2 vezes na semana. Tinha, porque no momento a gente estava com alguns problemas, antes da pandemia. Estávamos procurando uma professora, e nós temos o grupo de exercícios funcionais, que esse era destinado principalmente aos idosos, aos hipertensos e diabéticos, né? Que são os exercícios funcionais? É um exercício para eles manterem a função, trabalhar o alongamento, o fortalecimento da musculatura das pernas, né? A gente tinha idoso que não subia mais escada, idoso que não visitava mais o filho, porque o filho morava em apartamento, não subia escada, idoso que não estendia mais uma roupa no varal, porque a bursite, as artrose não deixavam, né? E aí a gente começou. E aí o que eu comecei a perceber, né? Na hora das atividades, gente, eu sempre estou presente. Não é que eu não confio nos profissionais, é porque como eu conheço cada um, eu sei quem é que tem tontura, quem é que tem uma instabilidade de equilíbrio, aquela coisa, e eu ficava junto dos profissionais, né? E nós... e aí... Eu disse, minha gente, cadê Dona Fulana? Dona Fulana faltou. Vocês sabem por quê? Me disseram que caiu. Estava no período chuvoso. O idoso, né, aqui em Teresina ainda é muito comum essa prática do idoso, no período chuvoso, ele evita sair de casa. Está muito associada à chuva com as questões das infecções respiratórias. Então, era o período chuvoso, então, a maioria, eu esperava, não, é porque tem medo de chover, mas não, é porque foi queda, né? Aí, toda semana, a minha equipe se reúne, chegava lá, as meninas diziam, Nancy, Dona Fulana caiu, seu fulano caiu. Eu digo, eu tenho percebido, porque a frequência nas aulas de dança e na atividade física tem diminuído. Aí a nossa equipe, a gente senta e planeja as nossas ações, é o planejamento estratégico, em cima da nossa realidade que está se apresentando. Gente, depois vamos criar uma oficina, tá? Uma oficina para a gente, com os idosos e seus cuidadores, para a gente tratar de prevenção de quedas. E aí nós criamos a oficina, nós tínhamos acabado de fazer o curso se tornado Educadores Populares em Saúde, as 3 enfermeiras,
da UBS, e a psicóloga que estava lá no momento, e uma dentista, e 11 agentes de saúde. Se eu não me engano, só um agente de saúde que não fez porque estava de férias e não participou. Vamos fazer na metodologia da educação popular. Aí marcamos o dia, veio 30 idosos e seus cuidadores, geralmente é essa a média de participação, 30, 35, porque a grande maioria é acamado, e nessa época as ações envolviam apenas os idosos da minha equipe. Hoje as ações envolvem os idosos dos 3 bairros assistidos, né, pela Estratégia de Saúde da Família, pela UBS do Puti Velho, que é o Nafrense 2, o Alto Alegre e o Puti Velho. Mas quando começou, foi só com os da minha equipe. E aí, gente, na metodologia da educação popular em saúde, a gente não trabalha passando o conhecimento. O conhecimento, ele é construído a partir das vivências, das experiências, né, de cada pessoa traz. E aí eu comecei perguntando, quem aqui já caiu? Todo mundo já tinha caído. Tanto os 30 idosos quanto os cuidadores, os alunos de enfermagem, de medicina, os profissionais do NASP, todo mundo tinha caído, né? Aí eu comecei, caiu aonde, né? Você caiu aonde? Em casa, poucos foram na rua, né? As quedas na rua é mais ligada ao subir e ao descer do ônibus, porque às vezes o motorista, o cobrador, não tem aquela paciência, ou não podem, né? A gente sabe que eles são cobrados a serem bem ágeis para pegarem mais gente, e aí eles têm que ter aquele ritmo, e o idoso tem o seu ritmo próprio, né? Ele sobe devagar, a perna é curta, a marcha é curta, o passo é lento, há uma dificuldade em levantar a perna para a altura do degrau do ônibus. Mas a grande queda foi em casa, gente, tá? E aonde? Em que lugar da casa? No banheiro, nos buracos do quintal, por causa do lodo. Nós estávamos no período chuvoso, e sempre é um período que eu tenho mais quedas, é no período chuvoso. E aí eu disse assim, e por que será que a gente cai? Por que a gente cai? Cada um foi dizendo, eu caí da rede, eu caí porque me enganchei no cachorro que estava deitado nos meus pés quando eu fui levantar, eu caí porque a sandália escorregou, eu caí porque no banheiro, no piso do banheiro, me levantei para ir no banheiro à noite, fiquei tonta, eu tive uma tontura e foram surgindo as causas. Só o idoso cai? Não. E por que o idoso cai? Porque o idoso tem tontice, o idoso não enxerga direito, não escuta direito, tem dificuldade para caminhar, ele já tem a pressão alta, que dá tontura quando ela está alta, diabetes, que dá tontura quando está alta, e tem os problemas visuais. Então, eles foram dizendo. Então, em cima, e a gente foi anotando, né? Em cima de tudo que eles disseram, a gente perguntou. No final, cada um, dividimos em grupo, eles foram construir a casa segura para o idoso e a casa insegura para o idoso morar. E depois os grupos visitavam e escolhiam uma pessoa que apresentava aquela casa, né? E aí, depois a gente reuniu um grupão e perguntamos, agora, em cima de tudo que nós ouvimos, o que nós podemos estar construindo aqui para a prevenção de quedas, né, gente? E aí foi saindo as respostas, né? Evitar o tapete, né? O tapete na casa do idoso, só se ele tiver uma mesinha em cima, alguma coisa que fixe esse tapete. Trocar a sandália. Não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, mas a nossa experiência desde 2014, 2014, que eu venho lidando com essa questão da queda no idoso, é que a marca Havaiana, ela perde menos a aderência. E mesmo ela precisa ser trocada de 3 em 3 meses, o que não é realidade, nem eu sabia disso, né, gente? Eu comecei com uma coisa e hoje é um mundo, porque eu vou a congressos de arquitetura, eu estudo arquitetura, eu estudo psicologia, estudo um monte de coisa que estão relacionadas à queda do idoso. A queda no idoso, ele é um processo, assim, muitos fatores, né? Envolve muita gente. O idoso, ele tem que ser assistido por uma equipe multiprofissional, é o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, né? A fisioterapia, a educação física, a nutrição, a gente procura lá no Puti Velho trabalhar em equipe. E, claro, e quando necessário, quando possível, o geriatra
e os outros profissionais, cardiologista, o endocrinologista, o neurologista, mas quem acompanha mesmo ali é a equipe da estratégia e do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Eu deixo aqui dizendo que esse nosso projeto, Caí de Maduro Só Frutas, só teve o êxito que teve devido à cooperação, o envolvimento dos profissionais do NASF Centro-Norte, tá? Porque foram, assim, são meus companheiros mesmo de luta, né? E aí a gente fez essa coisa. Aí eles foram dizendo a altura do sanitário, o piso do banheiro, tapar os buracos do quintal, né, para evitar acumular água, criar lodo, jogar cal no quintal quando tiver tudo cheio de lodo, né? Evitar fios espalhados dentro de casa, a altura dos móveis, o idoso colocar uma quartinha dentro do quarto para que ele, se tiver sede à noite, ele beba. Quem não tem o banheiro dentro do quarto ou dentro de casa, que o banheiro é fora de casa, a gente sabe que a realidade da nossa população é colocar, eu vou dizer o termo, porque é um termo nosso, que a gente tem vergonha dos nossos termos e vai adaptando termos de fora, termos americanizados, pinico, gente, tá? A nossa população usava muito no passado pinico. Então, eles falaram, eu disse, olha, eu não tenho banheiro dentro de casa, então eu coloco um pinico à noite e de manhã alguém joga fora. Nós temos, inclusive, uma família que ela adaptou uma cadeira branca, dessas cadeiras brancas que a gente usa para festa, para encontros, para evento, e ela mandou fazer um buraco no meio da cadeira, adaptou o pinico, fica do lado da cama da mãe dela. Então, a mãe dela levanta, faz o pinico de manhã, joga fora. Então, saiu do próprio grupo, gente, um conhecimento de prevenção de quedas, tá? E aí a gente combinou que os encontros seriam mensais, né? Todo mês, principalmente no período das chuvas, a gente se encontraria. E aí a minha equipe se reúne, avalia o evento e nasceu o nome. Nós estávamos na OCA de terapia que tem na UBS do Puti Velho, e cai uma manga. E a minha agente de saúde, ela olha e diz assim, olha aí, quem a gente quer que caia? A manga, a fruta e madura. Aí nasceu o nome, Projeto Caí de Maduro Só Fruta. E aí a gente começou, gente. No ano que eu comecei, no período das chuvas, nós tivemos 19 quedas. Todo mês era um tema. A nutricionista tratou de alimentos que melhoravam os ossos, as fisioterapeutas respirar, baixar a cabeça, não levantar de uma vez, controlar a pressão alta, controlar o diabetes, controlar a dislipidemia, que é a gordura no sangue, né, para evitar as tonturas, trocar a rede, visitar o oftalmologista, né? E todo mês foi tratado um tema. O tipo de calçado, eu levei vários tipos de calçado. O calçado que elas gostam de usar, que é esse calçado da tira entre os dedos, do cabresto entre os dedos, ele é um calçado que propicia a quedas, né, mesmo trocando. Então, o calçado adequado para o idoso sair de casa é um tênis confortável, uma sapatilha tipo, não estou fazendo propaganda da marca, mas é a nossa realidade o que elas usam, a moleca, né? São calçados macios, né, maleáveis, né? E a gente foi tratando disso e nasceu. Aí o que a gente percebeu no outro ano? Ainda teve 10 quedas no período chuvoso. Eu digo, gente, com toda coisa que é feito, eles ainda estão caindo. Por quê? Eu tenho um caderno onde eu anoto todas as quedas, aí nós vamos visitar e a gente registra tudo aquela queda. Eu digo, quem está caindo, na maioria das vezes, não são os que estão vindo para o projeto, são os que estão em casa. Então, vamos em casa. Aí criamos o esquadrão anti-quedas, né? Que vai na casa. Como nós somos, gente, só a minha equipe tinha, antes dessa pandemia, porque eu estou afastada, não sei no momento, nós tínhamos 406 idosos, mas só na semana passada eu perdi 5 idosos. Teve uma semana no auge da pandemia que eu perdi 10. Então, eu não sei realmente a quantidade de idosos que nós temos agora, nesse momento, que pode ter diminuído e pode ter aumentado, porque as pessoas passaram de 59 para 60 anos, né? E, ao todo, as 3 equipes assistem 900 idosos. Então, é muito idoso para visitar, e a estratégia de saúde da família não é só o idoso, é a criança, é a gestante, é a vacina, é um mundo, né? E aí, nós
marcamos uma reunião com demos a prioridade. Nós vamos visitar toda semana, começando pelos idosos que sofreram quedas. E assim nasceu o esquadrão anti-queda. E aí o médico da minha equipe, ele gosta muito nós gostamos, eu e ele, muito de carnaval, de frevo, aí o médico da minha equipe, menino, bota esse negócio, esquadrão anti-queda, bota aí Me Segura, que senão eu caio. E nasceu um projeto dentro do Caí de Maduro, Só Fruta, que é o projeto Esquadrão Anti-Quedas, Me Segura, que senão cai. A gente bota um coletezinho amarelo, e vai quem está disponível no dia. Então, costuma ir muito comigo a psicóloga, porque aí a gente avalia se esse idoso está tomando medicamento psiquiátrico, psicotrópico, se ele toma medicamentos que interferem no sono, que piora essa tontura, se ele tem depressão, que também a depressão, né, tende a aumentar a queda. Nós tivemos um aumento grande de queda, mesmo em casa, meus agentes de saúde iam me relatando. Nós tivemos muitas quedas nesse período do isolamento social da pandemia, né? E vai também muito a assistente social comigo, porque a gente, dona Juraci, né? Uma idosa que trabalha mais do que muitas jovens que eu conheço. Dona Juraci, ela vai comigo nas casas, a gente vai avaliar os fatores de risco para queda. A gente examina, tem batente entre um cômodo e outro, tem tapete solto, tem animalzinho de estimação, tem fio espalhado no quarto, a altura da cama, a altura do sanitário, o piso do banheiro, tem barra, tem grade na lateral para o idoso se segurar, né? Como é com o idoso acamado, né? Quem é que ajuda, como é que troca? Passa da cama para a cadeira de banho, da cadeira de banho para o sanitário, do sanitário para a cadeira de banho, para ir para o chuveiro. Gente, pois vamos fazer o seguinte, baixa esse sanitário, que aí a cadeira, eu até mandei uma foto para a Ana Maria, de uma família que adaptou. Então, baixou a altura do sanitário, a cadeira entra em cima, ela passa o paciente para a cadeira, bota a cadeira em cima do sanitário, ele faz a sua necessidade, vai para o banheiro, do lado já tem um espaço para a cadeira de roda ficar embaixo do chuveiro, depois passa da cadeira de roda para a cama, ou para outra cadeira de roda, para que esse idoso saia um pouco, né, daquela cama, né? Então, a gente tem trabalhado, identifica o fator de risco, termina, a gente chama a família e conversa. Olha, a gente identificou que isso aqui pode estar provocando a queda no seu idoso. Como é que a gente tem condição, né, da família estar modificando? Aí a gente tem a resposta. Doutora, mas eu não posso trocar o piso da minha casa todo, o piso é liso. Aí eu apresento sugestões, gente. Eu visito as casas de materiais de construção de Teresina, eu faço pesquisa de preço, né, e aí eu mostro, olha, lá na determinada casa de construção, tem uma fita que você não pode mudar o caminho, o piso da sua casa, mas você faz o caminho da cama do idoso, da rede, até o banheiro, até a sala, com essa fita, e nós vamos orientar aquele caminho em cima, porque é aderente e ele não vai cair. Pois vamos mudar pelo menos do piso do banheiro, vamos subir o sanitário. Na casa de construção tem um suporte, né, que aumenta a altura do sanitário. Esse suporte custa, digamos, R$ 187 na época, a última época que eu pesquisei. Ah, mas eu posso chamar um pedreiro e aumentar com tijolo. Pode, a diária do pedreiro é de 80 a 100 reais. Se você não tem um pedreiro na família, você vai pagar a diária, vai comprar o cimento, o tijolo ou a cerâmica, para ficar, quem quiser, bonito, e vai dar os mesmos 187 que já estava pronto, né? Então, eu ofereço a oportunidade. Olha, tem barra de alumínio, tem barra de ferro, tem barra de PVC, tá? Você pode botar uma barra aqui. E nesse degrau, e nesse batente, como é que a gente... Então, gente, eu tenho tido famílias que modificaram o banheiro, modificaram o piso, né? Para reduzir. E nesse último inverno, que eu ainda acompanhei até março, eu me afastei dia 19 de março, porque eu tenho 28 anos de diabética e sou alérgica a praticamente tudo, né? Até março eu já tinha tido 2 ou 3 quedas, né? Que eu fico de olho. No ano passado nós tivemos 5 quedas, né? Oi.
Faltam só 5 minutos, viu? Ok, tá certo. Então, gente, e a gente notou que realmente ir no domicílio e examinar fatores de risco para queda, tá? E discutir com a família a necessidade de mudança. Eu tentei, a muito custo, eu vou para todos os espaços públicos, eu sou convidada, universidades, eu já fui conversar com a dona Jura, com motoristas, cobradores de ônibus, para ter paciência, como empresário, que ele precisa ter paciência para o subir, o descer. A gente teria que mexer na legislação das calçadas. Teresina tem uma legislação, no centro já está começando, porque tem que ser padronizado um tipo de calçada, tá? Tem que ser um tipo de altura e de piso. A questão da iluminação, um ponto de luz no quarto que o idoso dorme, não pode ser do lado do idoso, porque aí atrapalha o hormônio do sono. Então, as famílias colocam um ponto de luz bem do lado do idoso. Tem que ser, de preferência, dentro do quarto ou fora do quarto, que o idoso veja a réstia de claridade por baixo da porta ou da janela, porque isso é importante para a questão do hormônio do sono, principalmente o sono do idoso, que já é difícil. Então, a gente trabalha a iluminação do portão, o tipo de maçaneta. Não pode ser aquela maçaneta redonda que o idoso tenha com as suas artrites, artrose, tenha dificuldade. De preferência, aquela maçaneta que, se ele não tiver força na mão, ele baixa com o cotovelo. A gente apresenta essas coisas. E eu tenho descoberto essas coisas nos congressos de arquitetura que eu vou. Então, se tem escada, o corrimão da escada, ele tem que passar uns 90 centímetros do fim da escada para que o idoso continue se segurando naquele corrimão. A disposição dos móveis, casas pequenas, com um móvel em cima do outro, o idoso passa, engancha o pé no sofá, engancha um pé na ponta de uma mesa e cai. Então, a nossa luta é essa, trabalhar. E eu nunca consegui espaço na Câmara dos Vereadores para levar isso, porque é uma coisa, gente, que passa por política. Nós poderíamos ter em Teresina um projeto de melhoria. Eu tenho 30 domicílios de idosos dos que eu visitei em estado grave, em que tem uma rampa, praticamente uma rampa, um abismo entre a sala e o quarto do idoso, né? E de ter uma ajuda, que nem teve o Vila Bairro, de que alguém financiasse essa adequação do domicílio ao idoso. Que cidade nós estamos construindo para um país que está envelhecendo? Que tipo de trânsito é esse? As avenidas cada vez mais largas, com seta de sinal que dobra para a esquerda, que segue para frente, que vai para o outro lado, e o idoso com aquele seu passo lento, com aquele arrastar. Como é que ele caminha? Como é que ele vai para a rua? Os carros que estacionam na calçada, forçando o idoso aí, um idoso que já tem déficit auditivo, déficit visual, como é que ele vai para o meio da rua e aí ele não escuta que a moto está se aproximando, que o carro está se aproximando e sofre o acidente? Tudo são questões que eu tenho levado à mídia, nos espaços onde eu sou convidada, nas faculdades, tentando sensibilizar os jovens, tentando sensibilizar os empresários, né? Eu cheguei a ser uma vez solicitada por um gerente de um banco aí, mas logo em seguida esse banco foi envolvido nesses processos de corrupções que a gente sabe todo dia, e nunca mais fui chamada para avaliar esse projeto, de que forma poderia financiar para que as famílias tivessem acesso a essa adequação do ambiente. Gente, no Piauí, na época do Pacto 2006, o idoso morria por queda e pneumonia. Aí, para a pneumonia, nós tomamos a providência, porque era mais simples. Então, nós temos a vacina do pneumococo, que é feita principalmente para os idosos acamados. O enfermeiro lista, a equipe lista os seus idosos acamados, solicita, a vacina é feita de 5 em 5 anos, eu já preciso fazer de novo, eu iria fazer esse ano, mas aí eu me afastei. Né? Então, nós diminuímos muito pneumonia em idosos. E o outro problema é a queda. Quantos idosos morrem em banheiro? Quantos idosos? Na semana que o Gugu morreu, eu estava ali doida para falar, eu digo, não é só o idoso pobre, né? O idoso nosso que morre, o idoso está aí, está caindo, está morrendo. Na semana dela, eu fico, gente, de olho nas mídias também, para estar captando esses números de queda.
teve morte de um idoso em Campo Maior, morte de um idoso aqui em Teresina e o Gugu na mesma semana. E a quantidade de pessoas que caíram, né? Então, assim, queda é um problema de saúde pública. Discutir a cidade que nós estamos construindo para um país que está envelhecendo é questão de saúde pública também, envolver, porque tudo passa pela questão política, né? Tudo passa pela questão, pelo ato político. Então, a gente, enquanto profissional da estratégia, está discutindo esses fatores, está sentando com as famílias, conversando esses fatores, tá? Com o idoso, né? Porque o idoso que vai para as reuniões, ele é muito pouco, porque é aquele que ainda tem autonomia, o que não depende de um familiar para levar. Se ele depender, aí não dá, porque tem a hora de buscar o filho na creche, na escola, é a hora de fazer a comida, é a hora disso, e aí termina o idoso não participando dessas atividades, dessas orientações. Então, o que a minha equipe fez? Ela saiu da UBS e ela foi até o idoso. Nós fazemos a festa junina, nós fazemos o baile de carnaval. Dia 1º de outubro era sagrada a nossa missa em comemoração ao Dia do Idoso, respeitando, claro, porque a maioria dos idosos do Puti Velho são católicos, então a gente fazia a missa, né? E era lotado, e depois fazia um bolo. E como é que a gente fazia? A gente solicitava à fundação o carro, né? A van para ajudar a buscá-los. E quando a gente não conseguia a van, porque às vezes é um dia de final de semana, um sábado, e a van não estava disponível, ou durante a semana era do consultório de rua, a gente ia buscar nos próprios carros. O médico trazia uns com ele, eu trazia outro, a dentista outros, os ACS que tinham um carro traziam outros, a psicóloga, todo mundo se envolvia, gente. E assim a gente fazia uma grande festa junina, uma grande coisa. E qual foi a minha surpresa? Idosos nossos do Puti Velho, que faziam atividade física 3, 4 vezes por semana, com o isolamento, entraram em depressão, e eu fiquei abismada. Quando uma idosa minha que fazia tudo que, conforme se era orientado, os filhos trouxeram, segurando pelo braço, porque não tinha força nem para caminhar. Então, assim, em 6 meses de pandemia, não dava para ela ter perdido essa capacidade de caminhar. Foi a depressão, isso mostrando que a Isabel falou a importância da saúde mental, que tão pouco é valorizada nesse nosso país, né? Em que a mente, se ela não estiver bem, o corpo físico, ele definha. A idosa não tinha nem coragem para caminhar, para levantar, precisava os filhos levar. De que o psicológico, o emocional, é que parece que manda nesse corpo físico, e que tão pouco é valorizado nas nossas políticas, nas nossas ações, pelos próprios profissionais, quando a gente propõe coisas que melhorem a saúde mental, muitos profissionais não querem nem se envolver, acham que não é comprovado cientificamente, que não sei o quê, e a gente está aí com os resultados. Eu tenho um grupo de idosos caminhando, brincando, felizes, né, que nesse momento está proibido, que não é tão permitido, que no encontro melhoravam as depressões, né, o isolamento e as suas questões físicas e emocionais. Então, era isso. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou sempre disponível, eu tenho ido desde 2014, quando eu comecei com uma coisinha pequena que era prevenir queda, e hoje virou um mundo. Eu estudo até tempo de duração de sinal, né, eu estudo calçada, eu estudo tudo para tentar aliviar a queda do idoso, né? Tá certo. E que essa pandemia já está passando e eu vou voltar, né? Muito obrigada, Nancy, relatando a sua experiência e mostrando que a partir do vínculo que se estabelece com a população, com as populações, com os usuários, com as usuárias, é possível visualizar várias possibilidades de trabalho, de atuação, né? A partir desse vínculo, esse comprometimento vai aumentando a cada vez mais que você vai tendo esse envolvimento, realizando diagnóstico, você vai realmente se vinculando. É necessário, é possível que a gente possa ampliar, né? Então, quais são as intervenções possíveis que junto às pessoas idosas, que a atenção básica pode realizar mesmo nessa epidemia, né? Fica essa questão
para as pessoas que estão participando dessa web palestra, né, indagarem o que é possível ainda ser feito, né, apesar de muito que já tem sido feito, né. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria aqui responder bem que algumas questões colocadas no chat, umas pessoas perguntando, coordenador de UBS, perguntando se essa palestra foi gravada, se vai ser disponibilizada. Ela foi gravada e a gente vai disponibilizar para que outras interessadas possam ver e possam refletir e, com isso, possam ampliar, melhorar a assistência, tanto na atenção básica como a nível da atenção especializada. Aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, e se alguém que está aqui participando no chat quiser fazer alguma colocação ainda, mas a gente já vai passar para as considerações finais. Eu passo a palavra a Isabel Carim. Então, gente, como a Nancy falou, né, é importante a gente sempre estar trabalhando a saúde mental do idoso, porque ainda, infelizmente, é um tema muito negligenciado. E, de fato, a gente precisa trabalhar e a gente precisa também adotar políticas públicas também para o idoso, que é muito importante. Inclusive, nós aqui da gerência temos pretensões de trabalhar em conjunto, viu, Nancy, com a atenção básica, nós estamos pretendendo, não sei se nós vamos conseguir, talvez de implantar um centro de convivência e cultura, tanto para os usuários com transtornos mentais, para inserir na sociedade, também para trabalhar a questão da autonomia do idoso também, né? Melhorar, assim, a questão do convívio com os outros usuários, e é uma proposta da gente também, com relação ao idoso, e a gente vai pedir o seu apoio, viu, Nancy, na questão das práticas integrativas. A gente vai fazer um trabalho conjunto com a atenção básica. Muito interessante, muito bem-vinda a proposta. Oi, Amparo, Aninha. quer falar alguma coisa, Amparo? Oi, Ana. Oi, Oi, Isabel. Amparo, seja querida bem-vinda, Nancy, querida. que bom ouvi-la, tá? Excelente. Parabenizar os organizadores dessa live, que realmente foi ótima, esclarecedora, tá? A Nancy arrasa, tá? Nos seus projetos. Te amo, Nancy. Isabel também, excelente apresentação. Ela Obrigada, deu uma extensão da importância da saúde mental, né? Isso é muito importante. E é de parabenizar as colegas, a Aninha como mediadora desta live, e que nós possamos, né, a partir desses conhecimentos, dessas lives, nesse momento que a gente está assistindo muitas lives, colocar em nossas práticas, né? E tentar fortalecer as nossas políticas de saúde. É o que nós precisamos. Então, bom dia para vocês. Obrigada, bom dia a todos. Alguém mais quer se manifestar? Só desejar um feliz Dia Internacional do Idoso para os meus idosos lá do Puti Velho, que eu amo de coração, e dizer que logo, logo eu já estou aqui, pipocando de ideias do que nós vamos poder fazer depois dessa pandemia. E logo, logo nós vamos estar todos juntos. Então, logo, logo a gente Nancy. Comemora esse dia, viu? Obrigada, Nancy. Mais alguém gostaria? Pois então, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos e todas aqui nesse espaço. Obrigada.